Amigos de todo o Brasil, amigos do planeta Terra, carinhosamente boa noite. A minha alegria é muito grande em poder adentrar aí nos seus lares para levar a todos vocês aquela mensagem que vai falar de paz, de amor, de esperança, de salvação, de perdão, que nós só podemos encontrar em Jesus, pois Ele é o nosso Salvador. Em nome dele, peço licença para adentrar nos seus lares. Quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram em nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Faça a sua curtida, dê a sua curtida, faça o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e aproveite e dê uma apertadinha no sininho. Está bem assim? Quero agradecer aos irmãos de Manaus que estão assistindo a este vídeo. O irmão Francisco, a irmã Meire, estão lá em Manaus. A família Leão, que está lá em Manaus. Obrigado a todos vocês que estão nos vendo neste momento. Deus está com vocês aí. Também quero dar uma saudação muito especial aos irmãos de Monte Alegre, aqui no interior do Pará, no Baixo Amazonas. Muitos irmãos, muitos amigos estão ligados em nosso canal. Obrigado a todos vocês. Muito bem. Agora nós vamos meditar na infalível palavra de Deus, que é o nosso propósito maior. Este trabalho existe, este projeto Ide Pregai, ele é um projeto que não é do pastor Jairo, mas é um projeto do próprio Senhor Jesus, porque foi ele quem falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos apenas obedecendo a ordem do nosso mestre maior. Muito bem. Agora, localize aí em sua Bíblia o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São João, capítulo 6, versículo 37. Já localizou? Eu vou repetir. São João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu São João, capítulo 6, apenas o versículo 37. Lá está escrito assim: tudo que o Pai me dá virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amigos, estas palavras foram ditas por Jesus. Jesus que se identificou como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão jamais terá fome. E quem bebe da água jamais terá sede. Foi Jesus quem falou. E estas palavras, estas verdades, continuam valendo até os dias de hoje. Claro que Jesus não estava falando literalmente, dizendo que era o pão, estava falando metaforicamente, fazendo uma metáfora, se identificando como pão da vida, como água da vida. Então o pão a gente come e a água a gente bebe. E no mesmo texto, ele então faz a declaração aqui do versículo 37. Tudo que o Pai me dá. Jesus estava falando de quem? De pessoas, de você, amigo. Estava falando de mim, estava falando de nós, seres humanos. Tudo que o Pai me dá, esse virá a mim. Amigo, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é uma criatura de Deus. Mas você não pode se acomodar em ser apenas uma criatura de Deus. Você tem que ser
Filho de Deus. Neste mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito que ele veio para os que eram seus, porém os seus não lhes receberam, referindo-se aos judeus. Mas a tantos quanto lhes receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, amigo, você precisa, a partir de hoje, se tornar um filho de Deus, recebendo Jesus, aceitando a palavra dele, aceitando a ele como seu Senhor e Salvador. Por isso que Jesus declarou aqui no versículo 37, tudo que o Pai me dá. Gramaticalmente, parece assim que há um erro, não é verdade? Mas olha, amigo, quando se fala de Deus, Jesus estava falando do Pai, do Deus Pai. O verbo é sempre conjugado no presente. Tudo que o Pai me dá. Se eu fosse falar de uma outra pessoa qualquer, eu falaria assim. O escritor, com certeza, teria se expressado de uma outra forma. Mas aqui, no caso, especificamente, o verbo está conjugado no presente, porque Jesus estava falando da pessoa do Pai, do Deus Pai. Sabemos que a Santíssima Trindade, muito embora não exista esta palavra trindade na Bíblia, mas a Trindade está presente. O dia que Jesus foi batizado, ele era o Filho. João viu o Espírito Santo pousando sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e o próprio João Batista ouviu aquela voz que veio do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então a Trindade estava presente no batismo de Jesus. Quer outro exemplo da presença da Trindade? Lá no capítulo 28 de Mateus, versículos 18 a 20, Jesus disse assim: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amigo, está aqui novamente a presença da Santíssima Trindade. Muito bem, voltando ao versículo 37. Então, Jesus disse: tudo que o Pai me dá, esse aí já está se referindo às pessoas, esse virá a mim. Jesus falando. E o que vem a mim, já se referindo a pessoas, de maneira nenhuma o lançarei fora. Está dando para você perceber, amigo? Então, quando a gente fala de pessoas, nós temos que conjugar o verbo, flexionar o verbo de maneira correta. Jesus, se referindo à pessoa, disse: de maneira nenhuma, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, quer dizer, no futuro. Agora, atenção, amigo. Algumas correntes teológicas pegam este versículo 37, a parte B, e pregam que uma vez salvo, salvo sempre. Os que vêm a Cristo, está vendo só? Ele não vai lançá-lo fora, nunca mais. Isto não é verdade, amigo. Quando a gente lê o capítulo 59 do livro do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento está escrito assim: que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a pessoa aceita Jesus, é verdade que os seus pecados são perdoados. É verdade o que está escrito lá em Miqueias, no capítulo 7, a partir do versículo 18, que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. É verdade. Agora, dizer que uma vez salvo, salvo, salvo sempre, não está de acordo com as doutrinas do cristianismo. O próprio Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, ele disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está acontecendo. As duas coisas estão acontecendo. A multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor.
Mas Jesus, sabendo disso, ele concluiu dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está dando para você entender, amigo? Tem que perseverar. Você aceitou Jesus, era um viciado? Então, se você aceitou a ele de verdade, você vai abandonar o vício. Se você era uma pessoa que vivia na prática da prostituição, da feitiçaria, da idolatria e abandonou esses pecados, parabéns. Você está salvo. Se você morrer imediatamente, você acabou de aceitar Jesus, morreu, pronto, vai para o céu, porque os seus pecados foram perdoados. Agora, se você continuar vivendo nesta terra, mais 10 anos, 5 anos, 20, 30, 40, 50 anos, então qual é a ordem de Jesus? Você precisa perseverar servindo a Ele, obedecendo a Ele até o fim da sua vida aqui na face desta terra. Esta é a verdadeira doutrina do cristianismo. Uma vez salvo, salvo sempre, é doutrina de homens. É doutrinas, ou são doutrinas de teólogos que não têm temor de Deus e que vivem fazendo média com o pecado. Mas entre os teólogos e Jesus e a Bíblia, eu fico com Jesus e com a Bíblia. Então, amigo, Deus está falando com você. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, não vá nessa. Ah, eu posso tudo. Sim, eu posso tudo, mas naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? É Jesus. De que maneira? Através do conhecimento da sua infalível palavra. Agora, se você quer viver uma vida de santidade para agradar a Deus, aí sim, você precisa viver de acordo com o que está escrito lá no capítulo 1 da epístola de Pedro. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, meu amigo, esta palavra é para mim e para você. Ô, pastor, eu quero ser santo. Ah, pastor, mas a gente não vai ser santo só depois que morre? E também isto é uma outra falsa doutrina que outro dia eu vou falar sobre este assunto em um outro vídeo que nós vamos levar ao conhecimento de todos vocês. Agora, você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, pois eu vou orar por você agora. Você também que está doente, aproveite aí a família que está reunida, ouvindo, assistindo a este vídeo, reúna a família. Se tem alguém doente, coloque a mão sobre ele, porque Jesus disse: em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Vamos orar. Pai, a tua palavra infalível foi pregada mais uma vez. Os nossos amigos ouviram. E agora eu oro por aqueles que estão te aceitando como Senhor e Salvador. Registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Pai, agora eu quero orar por aquelas pessoas que estão doentes. Em nome de Jesus, onde quer que você esteja, seja qual for a enfermidade, esteja ela alojada em qualquer lugar do seu corpo, eu mando uma palavra conforme Jesus me autorizou. Receba o poder de Deus, o poder do Espírito Santo e seja curado desta doença, seja livre deste mal, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntinhos novamente a partir das 18 horas. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Assim seja. Amém.